nós temos aqui um assunto extremamente importante e também muito melindroso, porque é muito fácil de ser mal compreendido. Por isso, é tão importante essa lição. E por isso é tão importante que você esteja conosco prestando atenção para que você aproveite ao máximo a lição de hoje, tá bom? Então, nós desde já vamos solicitar que você dê o seu like. Às vezes eu noto, às vezes tem ali, né, numa hipótese, 1.000 pessoas, 1.000 computadores logados, fora aqueles que estão participando, ouvindo pela rádio, que também muitas pessoas participam pela rádio, não é, irmã Valquíria? Sabia disto? É, porque muitas pessoas não podem gastar muito internet, e aí então, ao invés de estar assistindo pelo YouTube, simplesmente ouvem pela nossa rádio. E então é muito importante que você que esteja participando pelo YouTube dê o seu like. Porque você fazendo isso, você vai ajudar que o próprio sistema do YouTube comunique para mais pessoas. Então, imagine só, se 1.000 pessoas estão com seus computadores logados no YouTube. Essas 1.000 pessoas, tem lá 2, 3, 4 pessoas assistindo. Então já não são 1.000, são 3, 4.000 pessoas. Aí temos mais as da rádio, que estão ouvindo também. Aí você, imagine se todas essas pessoas derem o seu like, né? Se todos, e às vezes mesmo que você está assistindo lá em casa, imagine, você está assistindo lá em casa, tá? Tem o computador, aí tá lá a mãe, o pai, os 2 filhos, só que cada um tem o seu celular também. Aí o que vocês podem fazer? Cada um entra com o seu celular também e dá o seu like. Aí você vai estar ajudando o próprio sistema do YouTube divulgar esta escola bíblica dominical para mais pessoas. Hoje não é dominical, né? É segunda-feiral. Segunda-feiral. Mas estamos ministrando para que você prepare, você que é professor, prepare a lição para o próximo domingo, o próximo sábado, porque há muitas igrejas que a escola é sabatina, e diversos encarregados de área, dirigentes de congregação, têm conversado comigo uma coisa muito interessante. Eles disseram, pastor, tem dito para mim, pastor Humberto, essa revista é tão importante e com essa pandemia ficou a coisa meio enrolado, porque uns podem ir, outros não podem, e tivemos aí um período que foi só no ar, só pela internet. Então, diversos encarregados de área e dirigentes de congregação estão dizendo para mim que vão ministrar esta revista de tão importante que acharam, vão ministrar essa revista nos cultos de doutrina. E sabe, essa revista é tão importante, o tema é tão importante, abre a mente. Hoje, por exemplo, eu estive conversando com uma médica. Essa médica, eu pude conversar 1h15 com ela. E ela expôs problemas que ela estava passando. Então, quando eu ministrei, fiz um resumão dessa revista, mais ou menos em 1 hora, tentei fazer assim, claro que não se faz um resumo, mas o núcleo do tema passei para ela. Ela ficou tão maravilhada, tão espantada, porque ela começou a encontrar resposta para as suas indagações. Então, essa revista, o tema dessa revista, ela não serve só para o crente, mas serve para a pessoa que ainda não é membro da igreja, para as pessoas que estão interessadas em ter um encontro com Deus,
em conhecer a vontade de Deus para as suas vidas, essa revista é simplesmente maravilhosa, simplesmente assim, cai com uma luva, certo? Então, vamos aproveitar, vamos ficar atentos a esta lição, para que você possa, então, compreender o que Deus tem para a sua vida e também compreender do que você deve desviar-se, do que você deve cuidar para não cair, não se emaranhar, não perder a sua salvação, certo? Nós vamos então pedir que você dê o seu like, que você compartilhe, aproveite e compartilhe para os irmãos. Você que é encarregado de área, supervisor, dirigente de congregação, líder de jovens, líder de união feminina, professor de escola bíblica. Você pode compartilhar aí nos seus grupos, porque vamos começar a aula, vamos estar orando então neste momento. Pai Celestial, eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te agradeço, Senhor, pela tua maravilhosa presença que eu sinto neste lugar. Estou sentindo, Senhor, a tua presença e eu sei que esta escola bíblica será diferente, será algo novo na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu peço a tua bênção sobre estes minutos que estaremos juntos contigo, aprendendo de ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos então agora começar a lição número 16. Você que tem a revista, acompanhe. Você que não tem a revista e você que, quem sabe, é pela primeira vez que está participando de uma escola bíblica deste tema, que é o projeto divino para cada ser humano, deixe que eu lhe permita contextualizar-se e localizar-se no que nós vamos navegar nesta noite, certo? Essa revista aqui, este curso, é o projeto divino para cada ser humano. Então, se você quer saber qual é o projeto divino para a sua vida, você pode adquirir esse livro da nossa editora, da editora da nossa igreja, não é minha, da igreja, certo? Você pode adquirir. Bem, o que a Bíblia fala sobre o projeto divino? A Bíblia fala que existe a soberania de Deus e, ao mesmo tempo, existe o livre-arbítrio. Então, há uma linha teológica que discute, dizendo, não, existe a soberania de Deus, logo não tem livre-arbítrio. Se há soberania de Deus, então há também predestinação. Há outro grupo que diz, não, existe o livre-arbítrio, portanto não existe predestinação. O que na verdade a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que os dois grupos estão certos. Tanto quem fala na soberania de Deus, quanto quem fala no livre-arbítrio. Por quê? Porque o que na verdade existe é uma mescla desses dois conceitos. A palavra de Deus diz no Salmo 139, verso 16, que quando você era massa ainda informe, portanto, antes do 5º dia de gravidez da sua mãe, você era uma massa ainda informe, não tinha nenhuma forma, era um montinho de células. A Bíblia diz que Deus já tinha escrito todos os teus dias, estava tudo escrito, determinado. Bom, se está tudo escrito, determinado, então não existe livre-arbítrio. Não, para lá existe. Como assim? Já explico. Logo no verso seguinte, nos 2 versos seguintes, a Bíblia diz que existem milhões de planos, ou seja, há tantos planos de Deus para a nossa vida que, se nós fôssemos contá-los, contaríamos e jamais chegaríamos ao final desta contagem. Isso significa que os planos de Deus são tão grandes que, ainda que alguém passasse a vida inteira contando os planos que Deus tem para a sua vida, não conseguiria contá-los. Por quê? Porque justamente existem as duas coisas. Existe o livre-arbítrio e existe a soberania de Deus. Tá, pastor, mas troque em miúdos isso. Já vou explicar.
como que isso acontece? A vida é como uma estrada. Então, nesta estrada, de momentos a momentos, você tem que escolher algumas sementes. Cada decisão que você toma é a escolha de sementes. Imagine então que você está andando na estrada e de ponto em ponto tem ali uma caixinha com sementes. Naquele momento você tem o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que você escolhe uma semente e joga na terra, a partir dali cessou o teu livre-arbítrio. Por quê? Porque para cada semente existe já um projeto traçado. Então, se você jogar ao chão uma semente de arroz, vai haver a germinação dessa semente, vai nascer uma plantinha de arroz. Se você jogar o feijão, igualmente, a plantinha do feijão. Se você jogar o trigo, vai nascer trigo e assim por diante. Então, veja, existem as duas coisas. Agora, quando Deus fez estes planos para você, ele tem um plano ideal. Mas quando você não toma a semente, que é a vontade de Deus que você lança, e você lança outra, então surge um plano alternativo. E esses planos alternativos, eles fazem parte da vontade de Deus, mas não daquilo que a Bíblia chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, existe o plano ideal que é aplicado pela soberania de Deus. E os planos alternativos também são aplicados pela soberania de Deus, mas condicionados à semente que você escolhe. Então, Deus te dá o livre-arbítrio de escolher a semente. Depois que você escolheu a semente, o que vai acontecer para lá, foge do teu livre-arbítrio. Aí é a consequência que já está antes de você mesmo nascer, já está pré-formada para o caso de você jogar aquela semente ao chão. Compreendeu? É isso que a Bíblia ensina. Muito bem. Então, quando você sai fora do plano de Deus, plano ideal, e você joga sementes que não deveria jogar, então estão estabelecidos, não é que se formam, já estão formados. Jeremias 33, 2 diz que Deus forma as coisas e depois ele vai estabelecendo, conforme a sua vida vai passando. Então, estes planos que já estavam pré-formados antes de você nascer e agora vão sendo estabelecidos, esses planos vão gerar então consequências e neste trilhar dessas consequências geradas pela semente que você plantou, você tem a oportunidade de regressar para o plano ideal de Deus. Você tem a oportunidade. Quando? Quando você se arrepende. Quando você se arrepende da semente que plantou e você busca arrancar a semente que plantou, ou melhor, a planta que germinou. Por isso a Bíblia diz que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes capítulo 3. Então você tem a oportunidade, Deus te dá essa chance de você arrancar o que você plantou diante do teu arrependimento, do reconhecimento que você errou. E a Bíblia diz então que quando você se arrepende do mal que você fez, da semente que você plantou, a Bíblia diz que Deus também se arrepende do mal que ele havia determinado para ti. Aquele plano que havia pré-traçado, que era pré-formado, Deus se arrepende. Agora, qual a diferença do meu arrependimento para o arrependimento de Deus? Quando eu me arrependo, eu reconheço que errei. E quando eu me arrependo, eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha vida. Agora, Deus não. E Deus é imutável, Deus não muda. Então, quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, não é que Deus reconheceu que errou, não. Ele acertou quando determinou aquele mal sobre a sua vida, fruto da semente que você plantou. Ele não está dizendo que ele errou. E Deus também não vai mudar o plano dele. Deus vai mudar de plano. Há uma grande diferença entre mudar o plano e mudar de plano. Ou seja, você arrancou
a planta de arroz e agora Deus te dá a chance de jogar de novo ao solo a semente de feijão. Então, aquela semente de feijão já estava pré-formada desde lá quando você lançou a semente de arroz. Desde que você era massa endoinforme. Então, Deus não mudou o seu plano, Deus mudou de plano. E aí ele permite que você, em aproximações sucessivas, vá chegando de novo ao plano ideal de Deus. No entanto, existem sementes que você lança, sementes malignas, que estas sementes dificilmente são arrancáveis, vamos dizer assim, certo? Há algumas sementes que você jamais deve plantar. Nós vimos então que uma dessas sementes chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa semente, quando é plantada, ela gera uma consequência, é germinada uma planta de condenação, de juízo, que as suas raízes elas são inarrancáveis. Deus, o Espírito Santo, que ajuda as pessoas a se convencerem do pecado, ele aquela pessoa sai fora do radar do Espírito Santo, ele rejeita aquela pessoa. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo terrível. E nós temos estudado também a questão do processo chamado apostasia. O que é apostasia? Apostasia nós lemos em Hebreus no capítulo 6. A irmã pode ler aí, irmã Valquíria, faz favor. Hebreus capítulo 6, verso 4. Pode ler para nós, faz favor? Sim. Então lê para nós. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial... Veja só, quem já foi iluminado, quando é que a pessoa é iluminada? Jesus explicou lá em João 3, quando a pessoa nasce de novo. Então alguém que realmente se converteu, foi convertido, teve um novo nascimento, foi iluminado, então ele pôde ver o reino de Deus. Jesus disse que quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então a pessoa é iluminada. O que mais? E provaram o dom celestial. Então aqueles que foram iluminados provaram a salvação. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo veio morar na vida dessa pessoa. E provaram a boa palavra de Deus. E essa pessoa, então, agora teve conhecimento da palavra, da sã doutrina, por isso, boa palavra de Deus. E os poderes do mundo vindouro. Teve a experiência com as manifestações do Espírito Santo na vida dele. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Ora, se é impossível renovar essa pessoa para o arrependimento, ele não consegue mais arrancar a semente que ele plantou. Porque nós dissemos que a pessoa arranca a plantinha da semente que ele plantou quando ele se arrepende. Se é impossível renová-la para o arrependimento, a coisa fica complicada, certo? Bom, agora nós viemos falando nas outras lições a respeito do que é ser esse apóstata. O apóstata, então, e essa é a definição de apostasia que nós lemos ali em Hebreus capítulo 6, versículos 4 até o 6. Pode continuar lendo mais um pouquinho, irmã Valquíria, faz favor. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Veja, é coisa tão séria. Deus considera que essa pessoa está crucificando de novo a Cristo e expondo-o à vergonha. É muito sério o pecado de apostasia. É diferente da pessoa que
peca, que erra, que cai, mas ele que cai não no sentido de cair da fé, não é? Mas cai diante de um erro, mas se arrepende. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor, irmã Valquíria, o Senhor o levantará de todas. Que coisa linda isso. Como Deus é misericordioso, né? Se não fosse a misericórdia de Deus. Agora, se Deus é tão misericordioso, por que que nós vamos perder a misericórdia de Deus rejeitando a palavra dele? Porque aí nós passamos a pecar deliberadamente. O que diz lá em Hebreus 10, 26, irmã Valquíria, consegue ler para nós, por favor? Consigo. Hebreus capítulo 10, verso 26. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Então veja, o que é viver deliberadamente em pecado? Quando você acha que pecado já não é mais pecado. Então você não peca por fraqueza. Você não peca porque você é imperfeito, você é frágil, você é débil, você foi tentado. Não, você peca porque você quer pecar. Porque você acha que aquilo não é pecado mais. Então, se você acha que o erro não é mais erro, irmã Valquíria, vamos pensar uma coisa aqui. Para quem não sabe, a irmã Valquíria é a nossa técnica de som, é uma jovem aqui da nossa igreja, que ela canta, inclusive, em alguns cultos aí, né? Canta muito para a glória de Deus. Então, irmã Valquíria, eu pergunto uma coisa para a irmã. Imagine que a irmã esteja fazendo uma coisa que a irmã tem certeza que aquilo que a irmã está fazendo não é errado. A irmã vai se arrepender do que não é errado? Não. Não vai se arrepender. Aí que está o problema. Esse é o grande problema da apostasia. Você deixa de crer que o certo é o certo e o que é errado é errado, tendo já sido iluminado. Tendo já sido convencido pelo Espírito Santo. Esse é o grande problema. Tendo já nascido de novo. Então, há muitas pessoas que erram e acham que o errado é certo, mas eles nunca nasceram de novo, eles nunca tiveram a revelação do Espírito Santo. Muitos até são crentes. Pessoas crentes que acham que o certo é errado e que o errado é o certo. Só que essas pessoas nunca foram iluminadas. Eles não rejeitaram uma obra de Deus na sua vida. Às vezes, gente que vem para a igreja e nunca se converte. Se Jesus tivesse voltado lá, ele ficaria. Se ele tivesse morrido, não teria subido ao céu. E, logicamente, ele nunca teve encontro com Deus, não nasceu de novo, nunca foi iluminado. Por alguma razão está vindo à igreja, porque foi curado, porque o pai vem, porque a mãe vai, porque... Enfim, não sei por qual a razão, há um número infinito de razões. Essa pessoa vinha na igreja, deixou de vir e até fala mal da igreja, é bobagem, acho que aquelas coisas que eu pensava era... Só que essa pessoa não foi iluminada. Ela não tinha sido iluminada. Ela não tinha nascido de novo, ela nunca tinha sido salva, ela nunca tinha provado do dom do Espírito Santo. Então essa pessoa não é um apóstata. O que ele é? Ele é um ímpio, é um pecador. É um pecador. É mais condenável que os demais? Sim. Por quê? Porque ele teve o conhecimento da verdade. Ele teve à sua disposição a verdade. Ele teve na sua mão a verdade. Mas ele não foi iluminado. Agora, quando a pessoa é iluminada, às vezes até pregava, tinha uma revelação, mas por qual razão? Não sei. Amor às coisas do mundo, os espinhos, os cuidados do mundo que sufocam a fé. Não cuidou da consciência. A Bíblia diz que muitos
que não cuidam da consciência, está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19, que, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé e apostataram da fé. Então, essas pessoas, diz a palavra de Deus, se torna impossível renová-las para o arrependimento. Certo? Bom, e aí depois nós vimos que tem, além desse tipo de apóstata, que é o apóstata ativo, tem um apóstata passivo. Qual é o apóstata passivo? O apóstata passivo é aquele que anda junto com o ativo. É o cúmplice. Então a palavra de Deus diz que esta pessoa que recebe o apóstata, que recebe em casa, que come com ele, que tem comunhão com ele, esta pessoa se torna cúmplice, se torna tão condenável quanto este outro. É uma situação bem complicada. Então, é Deus que fala. Nós estudamos diversas lições sobre isso, não vou recapitular tudo isso. Então, essa pessoa é um cúmplice. É a mesma coisa que você sai na rua. Imagine que você sai na rua, se encontra com um amigo seu. Este amigo seu é traficante de drogas. E ele diz para você, vamos comigo. Tu vai comigo lá em casa? Vai comigo lá em casa. Aí você chega na casa dele e está lá vendendo drogas. Bate a polícia lá. Vai levar só ele? Sim ou não? Me ajuda, irmã Valquíria. Não. A irmã que é delegada de polícia. Não é. Se a irmã fosse delegada de polícia, levaria quem? Os dois. Os dois. Está lá junto. Está vendendo droga junto. Ah, mas eu não sou traficante. Mas o que está fazendo aí na casa dele? O que você estava fazendo? Estava junto com ele, estava vendendo droga ali. Você ali do lado. Então, a palavra de Deus é muito clara. Isso não é questão de interpretação. Isto é claro. Né? Não somente o apóstata, mas o herege. Não só o apóstata, mas o herege. O herege é aquele que, ainda que não seja apóstata, mas cria uma heresia. O herege também, a Bíblia diz que a pessoa não deve estar junto com ele, porque essa pessoa é cúmplice. E mais, diz a palavra ainda, que a linguagem deles corrói como um câncer. Vamos lá. Perguntas no grupo? Sim. Perguntas no grupo. Vamos lá, então, vamos ver o que está acontecendo. Eu vou pedir que as perguntas sejam só... Irmão Jorge Vô pergunta assim: a pessoa que não nasceu de novo, mesmo sendo membro da igreja, então não pode ser apóstata? Não. O conceito de apostasia, ele presume que a pessoa foi iluminada. Então, quem não nasceu de novo nunca foi crente, nunca teve fé. Ele continua, ele estava na igreja, mas era um ímpio. Ele estava na igreja, mas era um homem natural. Ele nunca foi um salvo. Infelizmente, tem pessoas que estão assim na igreja. Né? Muito bem, vamos lá. Douglas Salles diz assim: muitos irmãos dizem, meu familiar está indo em uma igreja mundana. Melhor ele ir lá do que estiver no mundo. No caso, esta expressão é errada. Depende. Por quê? Porque você imagina que uma igreja é mundana. Essa igreja não ensina a palavra de Deus, certo? Ela não ensina a palavra de Deus. Mas esta igreja foi formada por pessoas que nunca tinham nascido de novo. Então, essa igreja é uma igreja apóstata? Não. É uma igreja de pessoas que nunca nasceram de novo. Eles nunca pregaram essa doutrina. Então veja, lá, pode ler de novo lá, Hebreus capítulo 6, verso 4. Vamos lá, vamos ver lá. É impossível, pois,
que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de provaram o quê? Deus, a boa palavra de Deus. Aí é o sinônimo de sã doutrina. Então veja, uma criatura lá que está numa igreja, né, que prega Jesus como um ídolo, como o Xangô. Tem gente que põe Jesus no mesmo nível de Xangô, de Oxum, de Oxalá, de São Jorge, de Maria, de São Pedro, enfim. Jesus é pregado nessas igrejas como um ídolo que pode ser manipulado. Você dá glória a Deus, vamos lá adorar, adora Ele, dá o dízimo, tem que dar o dízimo, dá a oferta e tal. Aí pronto, aí você vai comprar o favor de Jesus, vai comprar o favor de Deus. Então, isso aí é paganismo. Isso é paganismo, não é cristianismo. Meramente eles pegaram Jesus e, ou melhor, pegaram um ídolo e colocaram o nome daquele ídolo de Jesus. Foi exatamente assim que surgiu a doutrina do catolicismo romano. Vêm as pessoas pagãs para o cristianismo, lá no século IV, de 312 a 376, primeiro o cristianismo é tornado religião oficial e depois, mais tarde, ele é tornado obrigatório. Então as pessoas vêm e só simplesmente transformam o seu ídolo e põem lá Jesus. Isso é cristianismo? Não, isso é paganismo, isso não é cristianismo. Tem uma capa de cristianismo, mas não é cristianismo. Então eu pergunto, a gente pode considerar um católico apóstata da sã doutrina? Não. Ele está numa igreja cristã, tem o nome de cristã. Então, qual é a diferença entre um católico e um evangélico de uma igreja mundana? Nenhuma. Só que o católico tem como ídolos, o que o católico tem como ídolo? A Maria, o Jorge, o Pedro. Qual é os ídolos dessa pessoa da igreja mundana? Ele mesmo. Um jogador de futebol, um time de futebol, né? Então, não existe diferença. A gente tem que ser realista. Não existe diferença entre alguém ser católico e ser de uma igreja que prega uma doutrina totalmente infundada. Certo? Então, essa pessoa, assim como um católico ele não apostatou da fé. Agora, se esse católico uma vez foi iluminado, entendeu que idolatria era pecado, que é errado adorar Maria, que é errado orar para Maria, que é errado rezar para o São Pedro. Então essa pessoa foi iluminada, entendeu que tudo aquilo era errado. E depois volta para lá, esse sim é um apóstata. Ele nasceu de novo e voltou para o catolicismo. Assim também, um evangélico que provou a boa doutrina, compreendeu a questão de santidade, depois volta, ele virou um apóstata. Então, uma pessoa, por exemplo, que é de uma igreja mundana, aí vem para uma igreja de sã doutrina, prova a boa palavra, é iluminado, recebe a obra de Deus na sua vida, e depois de tudo isso, volta para uma igreja mundana. Esse sim é um apóstata. Certo? Então, se essa pessoa está na busca, não é que seja melhor, né? Melhor ele lá do que no mundo. Ele está buscando Deus, deixa ele buscar Deus, né? Ele vai buscar, ele vai lá, uma igreja mundana, ele está na busca de Deus, ele não mudou nada. Ele não vai menos para o inferno, ele vai para o inferno igual, porque ele não nasceu de novo, ele não deixou o pecado. Mas se ele está buscando Deus, procura. Não adianta você tentar tirar a laranja azeda que ele está lá, ele quer a laranja. Então, ele está lá com uma laranja azeda.
Oferece uma laranja do céu, docinha, para ele, né? Não precisa dizer para ele assim, pai, você é besta, essa laranja é azeda. Não, olha, tá bom, olha, tem uma laranja melhor para você aqui. Tem a palavra de Deus, certo? Vamos lá agora. O Baldina Pereira Rodrigues diz assim: pastor, supondo que tem um parente bem próximo, que é claramente um apóstolo, segundo a palavra, devemos nós orar ainda assim por ele ou estaremos pecando quando Deus fazendo? Não, você não está pecando, pedindo a Deus isto, mas a palavra de Deus diz que é impossível renová-lo para o arrependimento. Seria melhor que você concentrasse a tua oração, a tua energia espiritual em algo que Deus promete que vai te dar. Porque muitas vezes nós oramos por coisas que Deus não nos promete. Aí depois nós nos decepcionamos e dissemos, Deus não nos ouviu. Não é que Deus não nos ouviu, Deus não te prometeu. Olha o que a Bíblia diz. Jeremias, pode ler para nós aí, por favor, Jeremias 33, versos 2 e 3, irmã Valquíria. Jeremias 33, 2 e 3. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas. Assim diz o Senhor que faz essas coisas. O Senhor que as forma. O Senhor que as forma. Quando é que Deus formou as coisas na nossa vida? Quando nós éramos massa ainda informe. O Senhor que as forma. Para as estabelecer, santo é o seu nome. Para as estabelecer. Aí, no decorrer da vida, aquilo que ele formou lá atrás, ele vem estabelecendo. Aí, para que Deus estabeleça o que ele já formou, aí vem o verso 3. O que diz o verso 3? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia! Coisa maravilhosa. Coisas grandes e ocultas que não sabes. É maravilhoso. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Coisas que Deus tem posto para mim, que Deus tem estabelecido para mim, que pessoas tinham tido visões, tinham tido sonhos anos antes. E agora estão sendo estabelecidas coisas. Este complexo, eu estou aqui num complexo, um imóvel imenso aqui, praticamente no centro de Porto Alegre, com duas frentes para duas das principais avenidas de Porto Alegre. Essa é a sede do Ministério da Restauração. E Deus nos deu isso aqui, nós compramos isso. Por que nós compramos isso? Porque antes que sequer estivesse à venda esse imóvel, Deus me mostrou. Deus me deu, eu não sei se foi visão, se foi um arrebatamento, Deus me trouxe na frente deste imóvel. Na verdade não foi na frente, foi meio assim, meio em cima, assim, na rua da frente. De uma das frentes, na Voluntários da Pátria. Deus me disse, aqui vai ser a sede do Ministério da Restauração. E nós começamos a orar, falei para outras pessoas, para diversos pastores, para minha esposa, para irmãos, sobre o que Deus havia mostrado. Depois de um mês de oração, o imóvel surgiu para nós e depois de 9 meses de negociação, o imóvel veio para a nossa mão. Então, veja, assim que acontece, certo? Agora, se Deus não promete, amém, você pode entregar nas mãos de Deus, mas procure orar por aquilo que Deus promete, certo? Luciar Goulart pergunta, paz do Senhor, pastor, Judas foi um apóstata? Olha que pergunta interessante, né? Judas foi um apóstata? Não dá para a gente saber se ele foi um apóstata ou não. Porque a gente não sabe se ele deixou de crer ou se ele foi tentado pela sua cobiça. Não posso dizer, né? Quem sabe alguém me ajuda, mas agora assim, não me lembro de uma passagem na Bíblia que demonstra claramente que ele deixou de crer. Quem sabe até foi, mas agora o irmão me pegou de surpresa.
Bom, meu Deus, mas então um apóstata está condenado ao inferno? Veja bem, é diferente do que blasfema contra o Espírito Santo. Não é que o apóstata está condenado, mas é que ele está num caminho que é irreversível por culpa dele mesmo. Não é uma sentença de Deus, mas é o caminho, a semente que ele plantou. Porque se ele não consegue mais se arrepender, não é porque ele não sabe, não. Ele sabia, ele foi iluminado, ele foi convencido pelo Espírito Santo. O que a Bíblia diz? Que ele crucificou de novo a Jesus Cristo. Como é que diz lá mesmo em Hebreus capítulo 10, verso 27, irmã Valquíria? Hebreus 10, 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então é o que diz a palavra de Deus. Pode continuar lendo, por favor? Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Olha só, calcou aos pés o Filho de Deus. Imagine, o apóstata, Deus considera ele como alguém que pisa, que põe o calcanhar assim, esmaga o Senhor Jesus, o sangue de Jesus, e ultraja o Espírito da graça. Aqui, a irmã Cristina está até apoiando a minha questão do Judas. Ela diz que a Bíblia diz que o Judas reconheceu que traiu sangue inocente. Então veja, o Judas não foi um apóstata. Ele reconheceu que traiu sangue inocente. Qual foi o problema do Judas? O Judas é um outro problema que nós já vimos em lições passadas também, que a Bíblia diz que aquele que é advertido várias vezes e endurece a sua cerviz. Judas vinha roubando de Jesus. Endureceu a sua cerviz. Até que, de repente, o diabo entra nele, pega ele. O próprio Senhor o entrega. O próprio Senhor Jesus disse para Judas Iscariotes: o que tu tens para fazer, faz depressa. E diz a Bíblia então que depois que Jesus disse para Judas: o que tu tens para fazer, faz depressa, Judas saiu e Satanás entrou em Judas. Alguém diz assim: não, Jesus falou para o diabo aquilo. Não. O diabo só entrou no Judas depois que o Judas saiu da Santa Ceia, da primeira ceia. Então, Jesus não falou para o diabo, Jesus falou para o Judas mesmo. O que tu tem para fazer, faz depressa. Então, é uma outra situação que nós já estudamos nas lições passadas. Muito bem. Então, tem a Paola Henke, diz assim: conheci uma menina que frequentava a mesma congregação em que eu estava em nosso ministério. Ela foi batizada com o Espírito Santo, recebeu dons de Deus. Depois ela se batizou em uma igreja liberal e algum tempo depois ela voltou para a religião afro. Olha só, ela é uma apóstata. A gente não pode dizer assim, ele é um apóstata, sabe? Assim, a gente pode ver o seguinte, essa pessoa, não é? Ela tem tudo para ser um apóstolo. Então, biblicamente, ela parece ser um apóstolo. Se ela parece ser um apóstolo, eu tenho que evitá-la. Né? Agora, eu não conhecia ela. Só por isso aqui dá a impressão que é um apóstolo. Agora, quem conhece a pessoa, né? Quem conheceu,
né? Se ela realmente foi iluminada, provou o dom celestial. Então, se tem aqueles requisitos ali enumerados em Hebreus capítulo 6, verso 4, aí a gente pode dizer, realmente, essa pessoa está no pecado de apostasia. Agora, simplesmente por uma descrição aqui fica difícil dizer, né? Agora, quem conheceu a vida dessa menina, se realmente ela nasceu de novo, provou os dons, o dom de Deus, a boa palavra de Deus, se ela foi ensinada na palavra de Deus, então, aparentemente, ele é uma apóstata. Aparentemente, sim. Mas só quem conhece mais de perto pode dizer. Muito bem, aqui tem uma pergunta muito interessante aqui. O Carlos Santos pergunta o seguinte, ele pergunta a respeito da Igreja Batista, né? Uma Igreja Batista lá dos Estados Unidos, tá? Eles não têm doutrina, eles não apostataram lá no início. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Se o senhor não perguntasse, eu iria falar sobre isso, né? Então, veja. Há pessoas que estão numa igreja que lá atrás apostatou. Só que essas pessoas vieram para Jesus nesta igreja depois de ela ter apostatado. Então, essas pessoas, elas continuam pecadoras, porque elas continuam pecando, elas não provaram da boa palavra de Deus e não foram iluminadas ainda. Então, essas pessoas são apóstatas? Não. Eles são mundanos? São. São pecadores? São. São apóstatas? Não, porque eles nunca foram iluminados. Então, aquela denominação é uma denominação apóstata? É apóstata. Mas as pessoas que estão naquela denominação, que se converteram, ou que, quem sabe, nunca se converteram, né? Na verdade, não se converteram, mas que vieram para Jesus depois que aquela igreja apostatou, elas são simplesmente pecadoras. Elas são tão pecadoras quanto os católicos. Eu pergunto, a igreja católica apostatou, irmã Valquíria? Não. A igreja católica apostatou lá no início, sim. Ah, é verdade, né? no início, sim. Lá no ano 300, lá, Isso, quando tudo é começou, ela apostatou. Mas as pessoas que hoje estão na igreja católica são apóstatas? Não. Porque quando eles foram crismados na igreja católica, fizeram a primeira comunhão na igreja católica, o que eles aprenderam? Eles foram iluminados? Não. Provaram da boa palavra de Deus? Não. Receberam os poderes do mundo vindouro? Não. Certo? Muito bem. Mais alguma pergunta? Não? Ótimo. Vamos em frente. Bom, então agora, o que a palavra de Deus fala então? A palavra de Deus fala, nós temos estudado, que quando nós somos companheiros de um apóstolo ativo, nos tornamos cúmplices. Isso é apostasia passiva, já foi estudado, o pastor James ensinou maravilhosamente esse assunto. O que nós estamos falando agora no ponto 1 desta lição? A transformação da apostasia passiva em apostasia ativa. Como assim? Como assim? Eu vou explicar. Preste bem atenção aqui. Vamos supor que essa xícara aqui, tá, seja um apóstata, tá? Aqui, pastor. Esse pastor aqui seja um pastor apóstata. Muito bem. Aí, eu sou amigo dele e tal, vou lá, né, continuo naquela vida de comunhão com ele, embora ele tenha apostatado. Então, de início, eu estou aqui na apostasia passiva. Só que daí vem um outro irmão e diz assim para mim: Pastor Humberto,
Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: não coma com os tais, não receba em casa. A palavra dele corrói como um câncer. Você está se tornando cúmplice. Você está incentivando outros irmãos. Você ser um líder, pastor Humberto. Você está incentivando outros irmãos a ter comunhão com ele. E o senhor sabe que quando chega lá, ele só fala mal de quem ama essa doutrina, diz que a igreja não tem amor, diz que isso é um murmurador, tal. Você sabe disso. Daí eu digo assim: não, irmão. Isso é bobagem, isso aí é exagero. Então veja, ao eu dizer que aquilo que a Bíblia diz é exagero, o que está acontecendo? Eu já deixei de ser um apóstata passivo e eu também já estou negando a palavra de Deus. Por quê? Porque alguém tem dúvida que eu já nasci de novo? Eu nasci de novo, eu fui iluminado. Alguém tem dúvida que eu provei a boa palavra de Deus? Alguém tem dúvida que eu provei os poderes do mundo vindouro? Alguém tem dúvida que eu provei do Espírito Santo? Vocês não, né? Todo mundo sabe que eu já experimentei essas coisas. Agora imagine só, eu pego e digo: não, isso que a palavra de Deus fala, a Bíblia, isso aqui não é bem assim, né? Aí nós vamos ser uma seita, vamos ser sectários, e o amor, onde está o amor? Pronto. Eu criei uma doutrina, eu estou criando uma doutrina, isso é uma heresia, contrária à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz é assim, ponto, acabou. Não tem o que discutir. Então agora, se eu quero justificar teologicamente, se eu quero criar uma tese para dizer que isto aqui não deve ser seguido, que é exagero da restauração, então veja, aí eu estou agora também apostatando. Então, veja, eu estou contendendo, aí eu vou estar contendendo com Deus. Como é que eu posso contender com Deus e achar que vou ficar impune? Certo? Então, aqui eu pergunto até no livro, né? Como poderá o crente contender com Deus e permanecer impune? E pior do que não sair do meio de apóstatas é alguém que está no meio deles. Veja só, eu sei que aquelas pessoas são apóstatas, além de estar junto com eles, eu vou me submeter a eles. Vou aceitar como líder. É um absurdo. Como é que eu vou querer que Deus torne isso aceitável a Ele? Eu estou, como diz a Bíblia, calcando o quê? A palavra de Deus. Calcando o Filho de Deus. Por que quando eu quando eu rejeito a palavra, eu estou calcando o Filho de Deus? Depois que eu fui iluminado, que eu conheci a palavra e rejeito. Veja, eu sou ser humano, eu sou falível. Deus me livre disso, mas eu posso cometer um grande pecado. Mas se eu cometer esse pecado e eu disser: eu pequei, isso é pecado, pelo amor da minha alma, tenha misericórdia de mim. Eu sou um apóstolo? Não. Eu fui um justo que caí. E a promessa de Deus, da misericórdia de Deus é essa: 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor levantará de todos. Agora, se eu começar a contender com a palavra, a irmã Valquíria leu lá em Hebreus capítulo 10, verso 28, né? 29, eu vou estar calcando aos pés do Filho de Deus. Por quê? O que está escrito lá em João 1? Tem como ver aí, irmã Valquíria? Tem. João, capítulo 1, verso 1. João 1, verso 1.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito bem. Agora, por favor, vou pedir que a irmã leia lá o verso 14 também. E o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo que se fez carne? Jesus. Jesus. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai. Então veja, uma coisa é eu ser um apóstata passivo, ou seja, eu não me dou conta, estou lá, é muito amigão meu, é parente, estou lá, metido lá no meio. Agora, quando eu quero justificar, quando eu quero defender isto, então aí eu já começo a pisar na palavra de Deus. Antes eu era um fraco. Eu estava sendo um apóstata passivo por fraqueza. Eu estava sendo um cúmplice. Mas agora não é só cúmplice, não. Agora eu estou sendo o autor. Agora eu estou sendo o criminoso, estou sendo o apóstata ativo, porque eu estou defendendo o erro. Agora eu estou pisando na palavra de Deus. Quando eu defendo essa atitude. Imaginemos, irmãos, imaginemos o juízo que virá sobre essa pessoa. O que diz aí, irmã Valquíria, na página 145, está escrito aí, 2 Pedro 2:22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Que coisa, né? Deus considera, aqui a palavra de Deus chama essa pessoa como de um cão que volta ao vômito, uma porca que volta ao lamaçal. Que miséria! Que miséria! Esse pecado é muito pior do que a gente imagina. Muito pior que você imagina. Agora, como identificar então a apostasia na prática? Né? Como que eu posso identificar se eu estou caindo nesse erro aqui? Então, nós temos 5 perguntas que nós temos que sempre fazer diante de uma decisão. Primeiro, se eu já nasci de novo, se eu fui iluminado, se eu provei a boa palavra de Deus, eu tenho que perguntar o seguinte: surge uma decisão, eu tenho que escolher uma semente. Eu não posso escolher uma semente que vai gerar a planta chamada apostasia. Não posso. Como é que eu posso ver então? Bom, 5 perguntinhas, tá? Primeira pergunta: esta semente aqui está de acordo com a palavra de Deus? Será que não existe nenhum versículo da Bíblia que condene essa atitude? Será que não existe? Agora veja, mais do que versículo, há princípios na Bíblia. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que não pode cheirar cocaína. Mas a palavra de Deus tem um princípio que mostra que toda orgia, toda a ação que me faz perder o meu controle, isto é uma obra da carne. A Bíblia diz que a Bíblia faz uma enumeração exemplificativa das obras da carne. E diz assim: e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais vos digo que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Então tudo aquilo que é semelhante àquilo, ali a palavra de Deus mostra um princípio. Então, está de acordo com a palavra de Deus, não há nenhum versículo. Aqui eu podia até ter acrescentado, me passou aqui, né, quando escrevi. Não há algum versículo ou um princípio bíblico que o condene? Pedi que a irmã Cristina lá me ajude, lá escreva aí, quando fizer a próxima edição, vamos corrigir aqui, acrescentar. Segunda pergunta: alimenta
essa semente, essa atitude que eu vou fazer, ela alimenta ou é alimentada por quem? Pela minha carne ou pelo Espírito Santo? É o Espírito Santo que está me empurrando para isto? Eu vou contar uma experiência para vocês, irmãos, que eu fiquei chocado. Sabe? Eu tinha sempre assim uma pergunta, uma indagação, né? Já tinha ouvido explicações, mas aquelas explicações não satisfaziam o meu coração. Vou explicar para vocês. Eu perguntava sempre para Deus, Senhor, por que os pioneiros pentecostais, fundadores da Assembleia de Deus, por que aqueles homens lá, né, desse princípio, desse movimento pentecostal que se tornou o maior do mundo, por que aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em alguns outros países, por que eles decidiram que os crentes não usariam barba? Inclusive eu falo isso no Modus Vivendi, né? Que havia uma razão, que, enfim, a barba representava alguma coisa de rebelião, tal. Mas era uma explicação, eu reconheço, superficial. Era uma explicação que havia me passado, de alguns mais antigos. Mas semana passada eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo o seguinte: fui eu que fiz aquilo. E aí o Espírito Santo começou a perguntar assim para mim: tu conheces algum crente que ora, que jejua, que é espiritual, que conheceu esse sentimento, que provou do Espírito e abre mão disto? Claro, tem crentes que não buscam, não oram, não jejuam. Então esses crentes, né, têm a tendência de abrir mão. Mas pessoas que são consagradas, tem alguém que abre mão disso? Eu disse: olha, Senhor, olha, Espírito Santo, eu vejo que todos os obreiros, todos os pastores que buscam, se consagram, irmãos que são consagrados, eles não conseguem aceitar a questão da barba na nossa igreja. E entre os pentecostais também. Aqueles que vêm, os chamados pentecostais de raiz, né, que tem essa ideia de santidade, essa revelação, que foram iluminados nessa questão. E aí, o Espírito Santo disse assim para mim: olha, pesquisa sobre barba. Tá? Me impulsionou. E eu parei tudo que estava fazendo e comecei a pesquisar. Você pode pesquisar sobre barba no Google. Põe assim no Google, escreve no Google aí, ó. Escreve no Google aí, assim, ó. Barba e homossexualidade. Aí põe também barba e sensualidade. E você pode colocar barba e sabedoria. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que um homem barbudo, esse barbão cheio, sabe? A barba feita assim, mas cheia, é sensual para os homossexuais. Olha que coisa. Aí aquela barbinha assim, né, dos atores lá de Hollywood e tal, aquela barbinha mais rala, aquilo torna o homem sensual para as mulheres. E aquela barba bíblica, qual é a barba bíblica? A barba bíblica é a barba que não podia ser aparada, não podia ser os cantos aparados, aquele barbão, sabe? De Papai Noel. Aquele barbão grande não é sensual para as mulheres, não é sensual para os homossexuais. Qual é o arquétipo? Arquétipos são coisas que nós temos no nosso interior. Por exemplo, você vê o vermelho e amarelo. É um símbolo arquetípico de comida.
Então, por isso que as redes de lojas de fast food são amarelos e vermelhos. São de cor amarelo e vermelho. Pouquíssimas não são. Sempre tem ali o amarelo ou vermelho. Para que as pessoas vejam e sintam fome. Né? Por que o uso do batom? Para que existe o uso do batom? Porque o uso do batom, ele reproduz a mulher quando está no seu orgasmo, que fica entumecida, né? Os órgãos sexuais da mulher ficam entumecidos. Mas quando o homem faz sexo, ele não está olhando para o órgão sexual da mulher. São arquétipos. São arquétipos. São coisas que você vê, aquilo desperta, aquela excitação é despertada em você. Por isso, então, que é usado o batom. Por isso que é usado, né, tornar a face também vermelha. E assim, nós temos um livro escrevendo, não só o meu livro, mas se você pegar livros seculares, estudar arquétipos ou símbolos arquetípicos, você vai aprender isso aí, certo? Então, o arquétipo humano de uma barba grande, que é a barba bíblica que Deus mandava, que os sacerdotes, que o povo de Israel tinha que usar, que os judeus ortodoxos usam, muitos deles usam até o dia de hoje, aquela barba não produz sensualidade. Não desperta a ideia de sensualidade, ela desperta a ideia de sabedoria. Inclusive, em filmes, eu não vejo filmes, mas eu li então, que em filmes que foram famosos aí, os sábios, os idosos, enfim, eles usam um barbão grande. Porque ao alguém enxergar uma pessoa com aquela barba grande, sem ser aparada, desperta no sentimento da pessoa, porque é um símbolo arquetípico, a ideia de sabedoria. Que coisa interessante. Mas aquele barbão cheião assim desperta a homossexualidade. E a ralinha, então, desperta a sensualidade feminina. Então, esta é o muito interessante que descobri, né? Então, veja, eu pergunto, será que aqueles pioneiros pentecostais, será que aqueles pioneiros, aqueles homens que viviam orando, se você ler, por exemplo, a história de Gunnar Wingren, onde ele dobrava os joelhos, fez um buraco no assoalho. Eu conhecia o meu pai, minha mãe. Para a glória de Deus, a minha mãe ora algumas horas por dia. Então, essas pessoas que vieram lá da Gênese, que Deus inspirou, quando esse movimento começou há mais de 100 anos, e essas pessoas foram levadas a tomar esse sentimento. Quem que estava lá? Era seguramente isto. Eles não sabiam, quem sabe, eu duvido que eles tivessem lido alguma coisa sobre símbolo arquetípico, essas coisas. Não tinha Google naquele tempo. Mas era uma ação do Espírito Santo. Agora veja, a terceira pergunta, isto aqui que eu vou fazer representa humildade ou soberba? A quarta pergunta, me aproxima de Deus ou me aproxima do mundo? E a quinta pergunta, me ajuda ou me atrapalha no cumprimento do propósito de Deus para a minha vida? São as 5 perguntas. Falar em pergunta, tem pergunta no grupo. Daniela Wolff pergunta, pode-se dizer que se converter é nascer de novo, ter encontro com Deus, se arrepender e mudar de vida? Isso não acontece em igreja apóstata com quem era ímpio? Olha, a obra do novo nascimento, a obra de conversão, ela
acontece pessoas sozinhas, pessoa caminhando na rua. Tem um autor de um grande livro, não vou dizer aqui o nome dele, porque até não sei como ele está hoje, né? Mas ele se converteu, Deus fez uma obra na vida dele, quando ele estava no monte. Ele era ateu e se converteu. Tem um irmão de nossa igreja que se converteu, Deus fez obra na vida dele, ele estava drogado e teve encontro com Deus num quarto de hotel e saiu dali transformado. Então, às vezes a pessoa ouve uma palavra e há uma obra de transformação e ele sai mudado, sai transformado. Então, não existe uma matemática para dizer, isso aqui produz um novo nascimento. O que produz um novo nascimento numa pessoa é o encontro com Deus e a aceitação da Bíblia como palavra de Deus. Essas duas coisas têm que estar juntas. A pessoa aceita a palavra de Deus e tem um encontro com Deus. Aqui a irmã Cátia Brito está dizendo o seguinte: escutei numa palestra, a irmã Cátia Brito é uma enfermeira do Hospital Fêmea, em Porto Alegre. A irmã Cátia Brito diz o seguinte: escutei numa palestra no hospital que eu trabalhava, um médico, psiquiatra e sexólogo falar o mesmo que o pastor Humberto está falando sobre o batom. Aqui Jonas pergunta: e o bigode, pastor? Irmão, o bigode eu não encontrei nada a respeito, né, de sensualidade no bigode. Não encontrei. O que eu li lá foi questão de barba, certo? E é interessante que o bigode, lá nos primórdios do pentecostalismo, ele não foi extirpado da igreja, foi a questão da barba, né? Por que o bigode sim e barba não? Hoje a gente entende, hoje eu estou entendendo. Muito bem. Agora, misericórdia, já são 21 horas e 15 minutos. Estava tão bom. Estava tão empolgado aqui, irmão Valquíria. Mas vamos ver aqui. Será que eu vou ou deixo para semana que vem? Misericórdia. Deu só um ponto da revista da escola. Bem, vamos então só falar o segundo tópico e depois então nós deixamos o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto para segunda-feira que vem. A pergunta é a seguinte: a sedução dos apóstatas. Como é que os apóstatas conseguem seduzir as pessoas, irmã Valquíria? Se a apostasia é tão terrível, o que os apóstatas fazem? Essas pessoas que são contaminadas por esta ação maligna, que foram iluminados, que conheceram a palavra de Deus, e de repente eles caem e viram. O que é que essas pessoas fazem para convencer às vezes um crente infiel, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que é uma benção, mas que às vezes é meio imprudente e não obedece à palavra de Deus no tocante a isto. Então, o que a palavra de Deus nos fala sobre isto? Vamos ler Judas, capítulo 1, verso 16. A Bíblia fala sobre pessoas que estão na igreja, mas são instrumentos do diabo na igreja. Como é que alguém pode estar na igreja e ser um instrumento do diabo e os crentes não se dão conta? Como é que é isso, irmã Valquíria? A resposta está em Judas, capítulo 1, versículo 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros,
por motivos interesseiros. Que coisa, hein? Olha só, há 3 armas. Há 3 armas nessas pessoas. A primeira arma, qual é que é? Murmuradores. Murmuradores. Então, veja, eles fazem o papel do diabo. O diabo, o que o diabo é? É nosso acusador. Quando é que o diabo nos acusa? Qual é o horário que ele nos acusa diante de Deus, irmã Valquíria? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Diz a Bíblia, dia e noite. Então, a pessoa que é murmuradora é um colega de Satanás, né? Eu conheço uma família, viu, irmã Valquíria? Eu conheço uma família que lá eles tomaram um propósito, né? Estão lutando para não falar mal de ninguém. Então, quando um dos membros da família começa a falar uma coisinha, os outros tudo começam. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. É muito interessante o que essa família adotou lá, né? Então, um lá começou a falar, os outros tudo, fala Deus. Olha, está acabando, né? Eu fiquei sabendo que está acabando a murmuração nessa família lá, né? Não vou dizer que família é, porque não fui autorizado. Mas está acabando, porque um começou lá a falar mal de alguém e fala Deus. Os outros tudo cantam. Bom, então, por que o apóstata ele consegue contaminar os outros e derrubar a fé das pessoas? Por quê? Porque ele está sempre acusando os outros. Certo? Sim ou não? Entendeu? Sim. Entendeu? Bom. Então veja bem, irmã Valquíria, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se alguém quiser achar alguma coisa, me criticar por alguma coisa que eu falei, que eu fiz, ou me julgar que eu deveria ter feito melhor, vai conseguir alguma coisa para me acusar ou não vai? Sim. Sempre. Eu acho que o pastor Humberto deveria falar mais sério. Outro diz, não, o pastor Humberto é muito sorridente. Né? Outro vai dizer assim, não, o pastor Humberto é muito gordo. Né? Fazer o quê? Deve ser glutão, né? Gordo. Então, a pessoa sempre vai alguém achar alguma coisa para falar de mim. Sempre. Por mais que eu queira ser fiel a Deus, estou batalhando, lutando, né? São os destrutivos. Porque, veja, quando eu quero a crítica construtiva, se é que existe crítica construtiva, mas ela deve ser dirigida a quem, irmã Valquíria? A própria pessoa. A própria pessoa. A própria pessoa. Se alguém acha que eu sou muito brincalhão, eu sou muito sério, tem que falar comigo. Né? Na sexta passada, uns irmãos lá do Paraná acharam que eu pintava o cabelo. Então a pergunta chegou para mim. Pronto, eu disse, olha, eu não pinto o cabelo. Simples. Mas imagine que essas pessoas, por ver o pastor Humberto com 54 anos, cabelinho preto, saem dizendo que o pastor Humberto pintasse o cabelo. Seria uma murmuração, uma fofoca, né, uma injúria. Bem, então, os murmuradores, eles têm essa arma. Eles pegam as pessoas que estão procurando obedecer a sã doutrina e pegam lá e pá! Você lembra que eu preguei, eu acho que eu preguei sobre isso no culto de terça-feira, né? Que quando as pessoas querem tapar o seu erro, procuram acusar os outros. Como se o fato de ele apontar o erro no outro limparia o seu próprio. Além de não limpar o seu, acumula mais um, que é o pecado da murmuração. Então veja, essas pessoas
que estão no meio da cristandade, no meio dos crentes, e que apostatam, eles se tornam especialistas em murmuração. Então, eu gosto muito de dizer, não tem amor, o que adianta? O que adianta ter aquela saia comprida, a língua é mais comprida que a saia, esse tipo de coisa, né? Umas coisas ridículas. Bom, aí vem outra coisa. O que diz ali depois? São descontentes. São murmuradores, descontentes, né? Nada tá bom, por isso são murmuradores. Vai lá. E andando segundo as suas paixões. Eles fazem todo esse auê aí para quê? Para que eles continuem andando nas suas paixões. Eles não querem se arrepender, não querem mudar de vida, não querem passar pelo processo de Deus. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Mas essas pessoas não querem pegar a cruz, não querem negar a si mesmo. Querem ser bajulados, querem, enfim. Bom, o que mais? A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Então, veja só, ao mesmo tempo que eles arrebentam com os outros, o que eles falam de si mesmos? Grandes arrogâncias. Grandes arrogâncias. O camarada tá mal, irmão. Tá comendo patê, arrota o quê? Caviar. Come frango, arrota pavão. Come nervo e arrota picanha. Tá mal, tá? Mas fala com ele, por cima. E agora com as redes sociais, então ficou mais fácil ainda, né? A pessoa passa pela frente de uma churrascaria, então tira uma foto e põe no Instagram, põe no Facebook, né? As redes, mídias sociais são feitas só para isso. São feitas só para exposição, só para essa vanglória. Eu fico admirado como é que um crente que quer ir para o céu cai nisso, cai nessa esparrela. Meu irmão, minha irmã, você tem uma alma só. Você não tem duas almas, você tem só uma. E você tem só uma vida. Leve a sério a tua salvação. Santidade. Mas esta gente, diz a Bíblia, então veja, eles arrebentam com os outros. E eles, estou bem, orando. Como é que tá? Eu estou bem. Devendo para todo mundo. Com uma dívida impagável. Mas tá bem. Arrogância. Aí o crentezinho simplório cai nisso ou não cai, irmã Valquíria? Cai. Né? Assim, mas veja. Mas tem uma outra coisa, tem uma outra arma. Qual é que é? São aduladores dos outros. Vírgula. Por motivos interesseiros. Que coisa linda a palavra de Deus, né? É impressionante como a Bíblia fala de tudo. Então essas pessoas, como é que eles acabam enganando os outros? Como é que ele acaba envolvendo por isto? Veja, fala mal do pastor, fala mal daquele irmão, daquela irmã que está querendo a santidade, está buscando a Deus, né? Lá é a saiúda, lá eu tenho uma palavra que usam aí que eu nem vou usar, que fica feio, né? Tá lá o santarrão, lá metido a bom, acho que eu não sei. Então arrebenta com todo mundo. Instrumento do diabo, colega de Satanás. Aí, além disto, de si propalando grandes arrogâncias. Certo?
E que mais? Dos outros são? Aduladores. Aí chega no irmãozinho e começa a adular o irmãozinho. Quem era muito parecido assim na Bíblia, sabe quem era, irmã Valquíria? O Absalão. O Absalão é exatamente isso. Bonitão, cabeludão. Ficava na porta do rei, quando saía alguém descontente, ele dizia assim, bah, se fosse eu teria julgado diferente a tua causa. Você falava mal do próprio pai dele. Sabe o que é isso? Falar mal do pai. Querer dar um golpe de estado no pai, que era um homem de Deus. Davi tinha suas falhas? Teve suas falhas ou não teve? Teve. Mas o coração dele era o coração segundo o coração de Deus. Quando ele errava, estava pronto a se humilhar. Reconheceu. Mas o Absalão era exatamente isto. O Absalão mandava a gente ir na frente do carro dele, propalando quão grande ele era. Olha essa arrogância. Então, ele murmurava de Davi, se autopromovia, e adulava os outros. Exatamente o que Deus está falando no Novo Testamento. Eu escrevo aqui, é proverbial a retórica amorosa, entre aspas, dos apóstatas, buscando demonstrar um amor que na verdade não tem. Pois, segundo 1 João capítulo 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Pode ler de novo? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, quando é que a gente realmente ama os filhos de Deus? Quando a gente ama a Deus. Quando a gente bajula as pessoas, é isso? Não. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, qual é a forma que eu tenho de amar vocês, irmã Valquíria? Eu, como pastor desta igreja, qual é a forma que eu tenho para amar vocês? Amando a Deus e praticando os mandamentos do Senhor. Se eu fizer isso, isso sim que é amor. Porque se eu fizer isso, eu vou estar levando vocês, com o meu exemplo, para onde? Para o inferno ou para o céu? Se eu fizer isso, se eu guardar os mandamentos e amar a Deus, eu vou estar conduzindo a igreja para onde? Para o céu ou para o inferno? Céu. Para o céu. Que coisa mais amorosa que isso? Não tem nada mais amoroso que isso. Levar as pessoas para o céu. Muito bem. Pode continuar lendo até o final ali então, irmã Valquíria? Como precisamente fala o Espírito Santo por meio de Judas. Não são amorosos, mas apenas hábeis aduladores. Não podemos cair no encanto do ecumenismo, que põe todas as igrejas no mesmo pacote. É melhor seguirmos separados por causa da verdade do que unidos em torno do erro. Olha só. Então esse fala. negócio, não, como é, pastor Humberto, que você vai rejeitar os apóstolos e tal? Não, os mundanos, os hereges, estão todo mundo junto, todo mundo é cristão. Não. O ecumenismo, não. É melhor seguirmos separados por causa da verdade. A verdade separa. Sabia que a verdade separa? Separa. Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. A verdade separa. É melhor seguirmos separados por causa da verdade do que unidos em torno do erro. Até segunda que vem, na nossa escola bíblica. E agora, amanhã,
Amanhã o que nós temos, irmã Valquíria? Culto de doutrina, online e presencial também. Online e presencial também. Você tem que vir no culto de doutrina na igreja. A Bíblia diz: não deixai de congregar-vos, ainda mais que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, verso 25. Então, amanhã, culto de doutrina, faça o seu check-in. Nós temos só 90 vagas, 30 vagas em cada lugar de culto aqui. 30 na Voluntários da Pátria, 30 na Farrapos e 30 na frente para a Garibaldi. Nossa igreja aqui tem 3 locais de cultos, um na Farrapos, um na Voluntários da Pátria e outro na Garibaldi, tudo no mesmo complexo. E você, então, está convidado a comparecer. Tem estacionamento em nossa igreja. Qual é o telefone que a pessoa tem que ligar para reservar a sua vaguinha no culto? Tá ali? Tá na Liga tela? para a secretaria da igreja. 39 31 60 00. Aí está o número, 39 31 60 00, 39 31 6000. E, bom, na quarta-feira tem o culto online, culto na igreja também, culto de clamor. Depois, na quinta-feira, o que nós temos? A live, que vamos continuar falando sobre saúde mental dos jovens na pandemia. E sexta-feira, irmã Valquíria, o que nós temos? O estudo de qual livro da Bíblia? Carta do apóstolo Paulo a Tito. Aí está. Muito bem. Eu quero orar por vocês agora. Que Deus te guarde da apostasia, irmão. Tanto da ativa quanto da passiva. Valorize a tua alma. Valorize a tua alma. Certo? Vamos orar. Pai Celestial, graças te damos por tudo, pedimos a tua bênção, a direção do teu Espírito Santo em todas as coisas, que o teu nome seja glorificado em tudo, Pai. Cumpre o teu querer, cumpre a tua vontade nas nossas vidas, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs. Senhor Deus, aquela pessoa que estava aí, Senhor, quem sabe fraco, quem sabe, Senhor, quase apostatando da fé, Senhor, tem misericórdia dele, que elas possam se acordar, Senhor, se acordar e cair fora, Senhor, cair fora deste beco sem saída, deste abismo, dessa areia movediça. Em nome de Jesus, Pai, ajuda, dá graça, glorifica o teu nome na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Nós vamos abençoar uns aos outros. Vamos lá? Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. Paz, oração e união. e união. Glórias ao nome de Jesus. Deus abençoe vocês.